A Vila da Nuvem não tem limites quando o assunto é obter poder. Kumogakuri tem uma das histórias mais curiosas de todo o mundo ninja, porque, olhando de longe, ela parece simplesmente uma das grandes potências. Mas não é bem assim, Genin. Existe um padrão muito interessante nessa vila que se repetiu diversas vezes na história de Naruto. Essa vila nunca está satisfeita com o poder que possui, e esse é o verdadeiro problema da Vila da Nuvem. Não é a falta de força, recursos ou bons ninjas. É a cultura de acumulação de poder que em vários momentos da história fez Kumogakuri ultrapassar completamente os limites. E hoje, Geninzada, eu quero entender de onde vem essa obsessão da nuvem por poder e principalmente até onde eles estavam dispostos a ir para conseguir poder. Antes do vídeo continuar, jovem ninja, torne-se membro por um preço acessível. Primeiro, vamos colocar Kumogakuri no contexto certo. A Vila da Nuvem fica no País do Relâmpago, em uma região montanhosa, literalmente escondida entre as nuvens. E ela não é uma vila qualquer. Nos dados oficiais, a Vila da Nuvem aparece com uma das maiores capacidades econômicas entre as grandes vilas. Enquanto a Vila da Folha recebe nota 2 em economia, a Vila da Nuvem recebe 5, a nota máxima. Militarmente, a nuvem também aparece com uma nota altíssima, nota 4, enquanto Konoha fica com nota 3. E aí surge uma pergunta bem válida. Mas como a nuvem consegue ser mais rica e militarmente tão forte que Konoha? Se Konoha é o centro de praticamente toda a história, é porque existe uma diferença entre protagonismo e poder estrutural. Konoha tem Naruto, Sasuke, Hashirama e vários monstros, mas uma vila não é formada somente por protagonistas. Existe infraestrutura, pesquisadores, equipamentos, treinamento, informações, estratégias, tecnologias e principalmente existem milhares de ninjas que nunca receberam nome e Kumogakuri investiu pesado em tudo isso. Mas existe um problema, essa sede por poder é ruim. Quando uma vila começa a enxergar poder como a principal garantia de sobrevivência, as coisas saem do controle. Um dos exemplos mais interessantes está nos chamados Tesouros do Sábio dos Seis Caminhos. A Vila da Nuvem possuía armas lendárias associadas ao Rikudo Sennin, e são armas completamente absurdas. Ferramentas capazes de consumir quantidades gigantescas de chakra e que possuem habilidades extremamente perigosas. A pergunta é, como exatamente Kumogakuri conseguiu essas armas? A obra não explica a origem disso, mas o simples fato de uma vila possuir um conjunto tão raro de ferramentas já demonstra uma coisa: Kumo sempre teve interesse em acumular recursos militares poderosos, e isso vai ficando cada vez mais evidente, porque eles não param nos equipamentos, eles também tinham o Genbu, a gigantesca tartaruga que servia como uma espécie de ilha móvel. Kumogakuri pegou esse animal místico e transformou aquilo em uma verdadeira instalação militar. Inclusive tem vídeo do Genbu aqui no canal, confere aí, Genin. Mas até aqui tudo tranquilo, a Vila da Nuvem ainda não fez nada absurdo em relação a poder. O problema começa quando a busca por poder passa a envolver outras pessoas. E aqui eu posso citar, por exemplo, os irmãos Ouro e Prata. Durante o período do segundo Haikage, os dois lideraram uma tentativa de golpe, e eles não estavam sozinhos. Diversos shinobi de Kumogakuri se juntaram à rebelião. Os próprios levaram consigo as armas sagradas da vila. Ou seja, não era simplesmente dois malucos fazendo alguma coisa isoladamente. Existia uma quantidade significativa de ninjas dispostos a acompanhá-los. E esses dois irmãos também tinham a ambição de capturar o Kurama, a Nove Caudas, e mais uma vez, tudo envolve poder. Outro detalhe bem curioso sobre essa época que mostra essa sede por poder da Vila da Nuvem é o design do segundo Haikage. O próprio possuía várias medalhas militares que fazia questão de exibir em sua vestimenta, algo totalmente diferente dos padrões de Naruto. Mas as coisas não param na época do segundo Haikage. Na verdade, quando chega o período do terceiro Haikage, tudo começa a piorar ainda mais. Kumogakuri começou a buscar recursos de outras vilas. E aí entramos em alguns dos casos mais absurdos e famosos da história do mundo ninja, como o caso de Kushina Uzumaki. Kumogakuri tentou sequestrar Kushina, e isso simplesmente não era um sequestro aleatório.
Eles tinham interesses nas características únicas dela, como por exemplo o chakra Uzumaki, e obviamente existia também o interesse histórico no Kurama. E para sorte da Kushina, o plano da Vila da Nuvem falhou graças a Minato Namikaze. Com isso, podemos perceber que a sede de poder da Vila da Nuvem é muito problemática. Afinal de contas, eles não desenvolvem seus recursos, como Mogakuri tenta pegar recursos de outra vila, e isso se repete muito, como por exemplo no caso Hyuga, caso esse que eu também já falei aqui no canal, Genin. Resumindo esse evento, Komogakuri enviou um representante para Konoha, como um suposto objetivo diplomático, um tratado de paz que na verdade era uma fachada. O objetivo real era sequestrar Hinata Hyuga e obter o Byakugan, a linhagem dos Hyuga. E novamente temos Vila da Nuvem tentando levar uma criança para obter poder de outra vila. É basicamente algo tradicional da cultura da Vila da Nuvem, o que é completamente absurdo. E claro, no final das contas deu tudo errado para a Vila da Nuvem. Se você estiver curioso sobre esse caso dos Hyuga, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Continuando, essas ações da Vila da Nuvem mostram muito bem a mentalidade deles. Eles não pensam em ter poder para defender o povo, eles pensam em poder para ser maior que as outras nações. Quando esse pensamento está na mente de alguém, qualquer recurso do mundo passa a ser visto como algo que deveria pertencer a você, e as bijus são provavelmente um bom exemplo disso. Como eu já falei aqui, Komogakuri tentou obter a Kurama diversas vezes, e como não conseguiram, começaram a investir fortemente nas próprias biju, e isso gerou mais problemas para a vila. O 8 caudas Gyuki era extremamente difícil de controlar, o que fazia com que o Jinchuriki perdesse o controle dele, e isso gerou diversos ataques da biju contra a própria vila. E independente dos resultados, Komogakuri sempre tentava de novo, até dominar o poder dessas bijus, custe o que custar. A ganância por poder era tanta que Komogakuri chegou a desenvolver um templo específico para auxiliar no controle das biju. E isso gera uma reflexão bem interessante. As bestas com cauda foram constantemente transformadas em instrumentos de guerra, e Komogakuri provavelmente foi a maior responsável por isso. Mas a sede de poder deles não para nos Hiden, Dojutsu ou bijus, eles vão além. Isso é uma teoria minha, mas que eu acho bem interessante. Eu acredito que Komogakuri eventualmente, em algum momento da história, roubou da Vila da Areia o estilo magnetismo, o mesmo estilo que o terceiro Kazekage usa, Gaara ou até mesmo Rasa. E eu falo isso por conta de Toroi. Toroi era um shinobi de Komogakuri que possuía o estilo magnetismo, uma Kekkei Genkai tradicional da Vila da Areia. E a pergunta é, como essa Kekkei Genkai chegou em Komogakuri? Não temos provas o suficiente para dizer que Komogakuri roubou, porém, devido aos acontecimentos históricos, eu acho que é o mais provável. Eu acredito que, eventualmente, a Vila da Nuvem tenha sequestrado alguém da areia, assim como tentou fazer com Kushina e Hinata, por exemplo. E bem, eu tenho certeza que o destino dessa pessoa foi trágico. E como eu já falei algumas vezes aqui no vídeo, o problema não é querer ter poder. O problema é ultrapassar todos os limites para conseguir esse poder. Apesar das atitudes horríveis da Vila da Nuvem, não dá pra dizer que os caras são fracos. Mas depois disso tudo que eu falei, eu acredito sim que o verdadeiro problema da Vila da Nuvem é a sede por poder. Mas enfim, Geninzada, deixa aí nos comentários o que vocês acham da Vila da Nuvem. Deixe seu like, se inscreva e eu te espero numa próxima.